Brasil. Esta é uma história que vai mexer com cada fibra do seu ser. Uma história sobre a traição mais cruel que uma mulher pode sofrer: ser trocada pela própria irmã. Patrícia administrou sua casa por 10 anos, poupou R$ 85 mil em segredo enquanto era apenas uma dona de casa dependente. Mas foi trocada pela própria irmã de 25 anos, a mesma irmã que ela alimentou, vestiu e abrigou. O que o marido dela não sabia é que estava criando a próxima milionária de Bauru, e que essa traição cruel se tornaria o ponto de partida para um império que hoje emprega mais de 50 mulheres. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe. Patrícia, conte sua história. Detetive Alencar, quando eu me lembro de tudo que vivi, parece até mentira que eu estou aqui hoje contando essa história. Eu tinha o que todo mundo achava que era uma vida perfeita. Casada há 10 anos com o Ricardo, um empresário do ramo imobiliário aqui em Bauru. 2 filhas lindas, de 8 e 6 anos. Uma casa grande no melhor bairro da cidade. Eu era a esposa dedicada que todo homem sonha ter. Acordava às 5h30 para fazer o café dele do jeito que ele gostava. Levava as meninas na escola, buscava, ajudava com lição de casa. Organizava cada centavo que entrava naquela casa. O Ricardo me dava o dinheiro das despesas mensais, era uma quantia boa, cerca de R$ 8 mil, e eu administrava tudo. Mercado, escola das meninas, médico, dentista, roupas, presente de aniversário, tudo passava pelas minhas mãos. E sabe o que eu fazia? Eu economizava. Todo mês eu conseguia sobrar alguma coisa. R$ 200 aqui, 500 ali. Comprava no atacado, pesquisava preço, fazia lista. Eu tinha um talento natural para fazer o dinheiro render. Em 10 anos, sem ele saber, eu havia juntado R$ 85 mil guardados numa conta que só eu sabia. Para emergências, eu sempre pensava. Nunca imaginei que a emergência seria a própria família me traindo. A Júlia, minha irmã, sempre foi a bebê da família. 10 anos mais nova que eu, 25 anos quando essa história aconteceu. Nossos pais morreram num acidente quando ela tinha 18 anos. Eu, que já estava casada, trouxe ela para morar conosco. É família, eu disse para o Ricardo. Ela precisa da gente. Por 7 anos, a Júlia viveu na nossa casa. Eu a tratava como filha, pagava a faculdade dela, roupa, tudo. Ela nunca trabalhou direito, sempre arranjava desculpa. Estou estudando, estou fazendo estágio, ainda não encontrei algo na minha área. O Ricardo sempre foi carinhoso com ela. Sua irmã é praticamente nossa filha, ele dizia. Eu achava bonito ver como ele era protetor com a Júlia. Mas agora, olhando para trás, eu vejo que os sinais estavam todos ali. A Júlia começou a se arrumar mais quando o Ricardo estava em casa. Começou a usar roupas mais decotadas, a ficar mais na sala quando ele chegava do trabalho. Cunhado, como foi seu dia? Ela perguntava, sempre interessada nos negócios dele. Ricardo, você pode me dar uma carona amanhã? Ela pedia, mesmo quando eu podia levá-la. Eles começaram a ter conversas sobre investimentos, sobre o mercado imobiliário. A Júlia, que nunca se interessou por nada, de repente virou especialista em economia. Sua irmã é inteligente, o Ricardo comentava. Ela entende de negócios. Eu sorria orgulhosa, pensava, que bom que eles se dão bem, é uma família unida. Ah, como eu era ingênua! Os sinais ficaram mais óbvios nos últimos 6 meses. O Ricardo começou a chegar tarde. Reunião com cliente, ele dizia. Tem um empreendimento novo que está tomando muito tempo. A Júlia começou a sair mais também. Vou encontrar umas amigas, ela falava, mas sempre voltava na mesma hora que ele. Um dia, peguei ela no banheiro dela se maquiando às 10 da noite. Júlia, para onde você vai tão tarde? Perguntei. Ah, nada demais, só encontrar o pessoal. Mas ela estava se arrumando como nunca vi. Vestido novo, perfume caro, perfume que eu não comprei para ela. O Ricardo começou a ficar mais distante comigo também, menos carinhoso, menos presente. Quando eu tentava conversar sobre o dia dele, as respostas eram curtas. Como foi o trabalho, amor? Foi bem.
Conta como está o projeto novo. Depois, Patrícia, estou cansado. Mas com a Júlia, ele tinha energia para conversar horas sobre negócios, sobre mercado, sobre futuro. Um dia, escutei eles rindo na cozinha, numa conversa baixinha que parou quando eu entrei. Do que vocês estavam falando? Perguntei. Ah, nada importante, disse o Ricardo. A Júlia estava me contando uma história engraçada da faculdade. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão, uma intimidade que me incomodou. A descoberta aconteceu numa terça-feira que eu nunca vou esquecer. Era aniversário da minha filha mais velha e eu tinha saído para buscar o bolo na confeitaria. Devia voltar só às 18, mas o bolo ficou pronto mais cedo. Cheguei em casa às 16h30. A casa estava estranhamente silenciosa. As meninas estavam na escola, eu sabia, mas geralmente o Ricardo só chegava às 19h. Subi as escadas para ir ao meu quarto guardar a bolsa e escutei vozes. Vozes no nosso quarto. Meu coração disparou. Ladrões? Algum problema? Me aproximei da porta e o que eu escutei me destruiu. Era a voz do Ricardo. Júlia, eu não aguento mais esconder isso da Patrícia. E a voz da minha irmã. Eu também não, amor, mas você prometeu que ia conversar com ela. Amor. Ela chamou meu marido de amor. Conversar sobre o quê, Júlia? Escutei o Ricardo falar. Sobre como vou destruir nossa família? Sobre como vou magoar a mulher que cuida da minha casa há 10 anos? Ricardo, a voz da Júlia ficou suave. Você mesmo disse que não ama mais ela, que somos nós dois agora. Meu mundo desabou ali mesmo, de pé no corredor. Abri a porta devagar e os vi, meu marido e minha irmã, na minha cama, se abraçando. Quando me viram, o silêncio foi absoluto. Patrícia, o Ricardo tentou falar. Quem? Eu gritei. Quem vocês acham que são para fazerem isso comigo? A Júlia se cobriu com o meu lençol. Patrícia, a gente queria te contar, ela sussurrou. Contar? Eu explodi. Contar que vocês estão me traindo na minha própria casa? Na minha própria cama? Com o meu próprio dinheiro que mantém essa casa funcionando? O que aconteceu depois foi o confronto mais doloroso da minha vida. Ricardo se vestiu e pediu para conversarmos na sala. A Júlia ficou no quarto, chorando. Patrícia, ele disse, isso não era para acontecer assim. Como era para acontecer, Ricardo? Vocês iam me contar no jantar de domingo? Eu não queria te magoar, ele continuou, mas eu me apaixonei pela Júlia. A gente se conecta de um jeito que eu e você nunca nos conectamos. Conecta? Eu ri de descrença. Você se conecta com a menina que eu sustento há 7 anos? Que come da minha comida, dorme na minha casa, usa a roupa que eu compro? Foi aí que veio o primeiro plot twist. Patrícia, o Ricardo me olhou nos olhos. Você não sustenta a Júlia, eu sustento, assim como sustento você. Como assim? Você acha que esses R$8.000 que eu te dou todo mês são só para casa? Inclui tudo que a Júlia gasta também. Faculdade dela, roupas, saídas, tudo vem do meu dinheiro. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. E tem mais uma coisa que você precisa saber, ele continuou. Eu vou me separar de você e você vai ter que sair desta casa. Como assim sair da casa? Essa casa é nossa, casamento é comunhão de bens. Foi aí que veio o segundo plot twist, e esse foi o maior de todos. Patrícia, o Ricardo sorriu de um jeito cruel. Esta casa não é sua, está no nome da minha empresa. Oficialmente, você não tem direito a nada. E eu tenho dívidas, muitas dívidas, dívidas que você nem imagina. Meu mundo desabou completamente. Que dívidas? Investimentos que deram errado, empreendimentos que não saíram do papel. Esta casa está hipotecada, os carros também. Não há nada para dividir, Patrícia, só dívidas.
Naquele momento, eu entendi que não havia perdido apenas um marido e uma irmã. Eu havia perdido tudo. Mas eles não sabiam de uma coisa: dos meus R$ 85.000 escondidos. As semanas seguintes foram as mais escuras da minha vida. Tive que sair de casa com minhas 2 filhas. Consegui alugar um apartamento pequeno num bairro mais simples. 2 quartos, uma sala minúscula. As meninas perguntavam: "Mãe, por que a tia Júlia ficou na nossa casa e a gente teve que sair?" Como explicar para crianças de 8 e 6 anos que a tia e o pai delas me traíram? "É temporário", eu mentia. "Logo voltamos." Mas eu sabia que não era temporário. Era o meu novo mundo. Durante um mês, eu chorei todos os dias. Acordava, levava as meninas na escola, voltava e chorava. Não conseguia comer, não conseguia trabalhar, não conseguia nem pensar direito. O dinheiro do aluguel e despesas vinha dos meus R$ 85.000. Todo mês eu via a quantia diminuindo. Em 2 anos não vai sobrar nada, eu calculava. Foi numa manhã de segunda-feira que eu tive a revelação. Estava limpando o meu apartamento, coisa que sempre fiz com perfeição, quando uma vizinha bateu na porta. "Moça", ela disse, "não sei se você aceita trabalhos extras, mas vi como você deixa tudo impecável. Você não faria uma limpeza na minha casa? Pago R$ 200. R$ 200 para limpar uma casa. Em um dia, eu ganharia o que antes conseguia economizar em uma semana. "Aceito", respondi na hora. Limpei a casa dela em 4 horas, deixei tudo brilhando. Quando terminei, ela disse: "Nossa, você tem um dom. Nunca vi minha casa tão limpa. Você não quer fazer isso toda semana?" Naquele momento, olhando para minha mão com o dinheiro, eu entendi. Eu havia passado 10 anos administrando uma casa, organizando, limpando, cuidando de cada detalhe. Eu não era apenas uma dona de casa, eu era uma especialista em gestão doméstica. Nos primeiros 3 meses, eu trabalhei sozinha. Comecei com a casa da vizinha, depois ela me indicou para a irmã dela. A irmã me indicou para uma amiga. Em um mês, eu tinha 8 casas fixas. 8 casas, R$ 200 cada uma por semana, R$ 6.400 por mês, quase o mesmo que eu ganhava sendo sustentada pelo Ricardo. Mas a diferença era: esse dinheiro era meu, suado, conquistado, merecido. No 4º mês, eu não estava dando conta sozinha. Contratei a primeira funcionária, a Conceição, uma mulher de 45 anos que tinha acabado de se separar também. "Patrícia", ela me disse, "você me salvou. Eu não sabia como ia sustentar meus filhos." No 6º mês, eram 3 funcionárias. No 8º mês, 6 funcionárias. Porque eu descobri uma coisa: eu não era boa só em limpar casas. Eu era boa em organizar pessoas, em treinar, em controlar qualidade. Comecei a aceitar contratos comerciais, escritórios, consultórios, pequenas lojas. No final do 1º ano, eu tinha 15 funcionárias e estava faturando 35 mil por mês. As meninas me perguntavam: "Mãe, quando vamos voltar para a casa do papai?" E eu respondia: "Filhas, nós não vamos voltar, nós vamos para frente." Comprei uma casa própria, modesta, mas nossa. Coloquei as meninas numa escola particular melhor que a anterior. No 2º ano, abri uma 2ª unidade em Marília. No 3º ano, em Araraquara. Hoje, 3 anos depois daquela terça-feira terrível, eu tenho 52 funcionárias, atendemos 3 cidades e faturo 95 mil por mês. R$ 95 mil por mês. Sabe quem são minhas funcionárias? Mulheres como eu, mulheres que foram abandonadas, traídas, que precisavam recomeçar. Mães solteiras, viúvas, mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. Eu não contrato só mulheres traídas, eu contrato mulheres guerreiras. 2 semanas atrás, encontrei o Ricardo no supermercado. Ele estava com uma aparência cansada, roupa amassada, me cumprimentou constrangido. "Patrícia, como você está?" "Muito bem, obrigada. Como você consegue pagar tudo isso?" Foi aí que eu sorri e disse: "Com o dinheiro da minha empresa, Ricardo." Você poupou dinheiro sem eu saber?"
Por 10 anos, todo mês, enquanto você achava que eu era só uma gastadeira sustentada, eu estava construindo meu futuro. E a Júlia? Perguntei. Ricardo baixou a cabeça. A gente se separou há 6 meses. Ela conheceu outro cara, mais novo. Detetive Alencar, eu não senti raiva nem alegria. Eu senti pena e gratidão. Gratidão porque aquela traição me libertou, me mostrou que eu era muito mais forte, mais capaz, mais inteligente do que eu mesma sabia. A traição da minha irmã e do meu marido não me destruiu, ela me libertou. A história da Patrícia nos ensina que às vezes as pessoas mais próximas de nós são as que mais nos traem. Mas também nos mostra que a pior traição pode se tornar a maior libertação da nossa vida. Se você está passando por uma traição, por um abandono, lembre-se da história da Patrícia. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir tudo que somos capazes de conquistar. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir que sempre é possível recomeçar. E lembrem-se, às vezes a maior traição da nossa vida é também a nossa maior libertação. Cada história tem a sua dor e uma mulher de coragem. Eu sou o Detetive Alencar. Até a próxima.